na primeira carta de João, primeira epístola de João, capítulo 3, versículos 1 em diante. Hoje celebramos o Dia dos Pais, né? E temos um Pai amado que nos amou, mesmo nós não merecendo, né? E nos adotou e nos chamou para estar junto dele. Acompanhamos juntos a leitura. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Amém? Ainda Ele não se manifestou, irmãos. Aqui, ontem nos jovens nós compartilhávamos, estávamos lendo esse texto, né? E eu me lembro de um comentário do nosso amado Moisés, vô Moisés, lá em Porto Alegre, sobre esse texto aqui. E esse texto fala que quando João viu isto, que nós somos filhos, mas ainda não se manifestou, a gente sempre, eu pessoalmente sempre achava que seria quando Jesus voltasse, mas não é quando Jesus voltará. Ele vai se manifestar quando a vida dele se manifestar, o Filho. Ele mandou o Filho, ele deu o seu Filho para que todos nós que éramos criaturas e estávamos longe, pudéssemos, como filhos, ter comunhão com Ele. E a manifestação de Jesus, Ele se manifesta em nós, no meio de nós, quando a vida de Jesus se manifesta na minha vida, através de uma grande família, de muitos filhos semelhantes a Ele, que querem ser semelhantes a Ele. Por isso Ele está aqui nessa noite. Nós podemos celebrar juntos, não só o fato dele habitar em nós, mas Ele nos colocou novamente ao nosso Pai. Um Pai amoroso, um Pai que deu o que tinha de melhor para ter com Ele aquele que não prestava, eu e tu. Não prestávamos para nada, éramos pecador por natureza. Mas o Pai, pelo grande amor que Ele tem, Ele deu o seu Filho para que nós todos tivéssemos comunhão com Ele. Por isso podemos orar, para que esse amor se manifeste aqui. Porque aqui diz, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Se Ele está em nós, Ele pode se manifestar no meio de nós. Amém, irmãos? O amor dele está aqui entre nós. O amor do Pai, através do Filho que habita em nós, está aqui. Então, toda vez que nós queremos ser e manifestamos essa semelhança com Ele, Ele se manifesta e aí nós sabemos, Ele está aqui. Amém? Melhor pai para comemorar é o pai que só deu, só amor. Por isso oramos uns com os outros. Amém, queridos? Abraçamos uns aos outros. Pai, nós te pedimos nessa noite que toda bondade, fidelidade e amor sejam manifestados entre nós através do Teu Espírito Santo. Escuta a oração dos Teus filhos aqui nessa noite, a manifestação do Teu amor. Tua palavra fala que quando somos semelhantes a Ti, o Teu amor se manifesta em nós, no meio de nós, entre nós. Por isso precisamos, Senhor, que nessa noite venha do alto Tua graça, a unção do Teu Espírito aqui nessa noite. Te pedimos, Senhor, por bondade e misericórdia de nós que não prestávamos e Tu, por Teu grande amor, nos colocou novamente na Tua família para ter comunhão contigo. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.
Pode continuar intercedendo, irmão. Pode continuar orando nesse mesmo espírito. Amém? Vamos adorar aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória. Aquele que ressuscitou e através do seu amor derramou sobre nós libertação, salvação e graça. Amém? Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faz o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faz o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim, Senhor, cumpre em mim o teu querer, faz o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor.
Santo, Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Oh, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. A ele a glória.
quero te seguir, eu quero te servir, Senhor. Tua vontade, eu quero te amar, eu quero te adorar, Senhor. Dedicar minha vida pra que tu receba glória, glória, glória ao teu nome, glória, glória, glória ao teu nome, Senhor Jesus. Eu quero te seguir, eu quero te servir, Senhor, como teu discípulo. Eu quero te amar, eu quero te adorar, Senhor, refletir tua glória, pra que todos vejam glória, glória, glória ao teu nome. Toda honra e toda glória, glória ao teu nome. Te adoramos, Senhor. Amém, Jesus. Qual tem sido o pedido do nosso coração, Senhor? Que nós temos colocado diante do Senhor. Cada um aqui sabe tudo que tem colocado diante do Senhor. Todas as coisas que tem esperado no Senhor. Nós não sabemos quando vai acontecer, mas uma coisa nós sabemos, que Ele é fiel e justo para cumprir cada uma delas. Se a nossa vontade está alinhada com o coração dele, há de acontecer. Amém? Quanto mais te conheço, Jesus, meu Senhor, mais desejo eu tenho de viver seu grande amor. Quanto mais eu te busco, Espírito Santo, mas a vida de Cristo é expressa em mim. Eu quero mais, muito mais, muito mais, muito
acho que esse é um pedido comum de toda a igreja do mundo inteiro, né? O Senhor fazer um novo. Amém? O Senhor quer fazer um novo na vida de todos nós, amados. Todos nós. Desde do mais novinho, desde a Amanda ali, até as senhoras, os senhores de mais idade. Amém? As meninas que estão ali. Manu. Amém, Manu? Amém? A tua vida também. Quanto mais te conheço, Jesus, meu Senhor, mais desejo eu tenho de viver seu grande amor. Quanto mais eu te busco, Espírito Santo, mais a vida de Cristo é expressa em mim. Eu quero mais, muito mais, muito mais, muito mais. Eu quero mais, muito mais, muito mais, muito mais. Me leva mais além, faz algo novo em mim, uma nova oração, derrama a revelação. Eu sou teu servo, quero te ouvir. Enche meu interior para fluir rios de água viva. Me leva mais além, faz algo novo em mim, uma nova oração, derrama a revelação. Eu sou teu servo, quero te ouvir. Por favor, Senhor. Enche o meu interior para fluir rios de água viva. Amém, amados. Aqueles que quiserem trazer diante do Senhor seus dízimos e ofertas. Como é bom andar contigo, como é bom ser teu amigo e te encontrar e te escutar, Jesus. Te conhecer é o que eu mais quero, contemplar tua santidade e compreender o teu querer, Jesus. Em ti está o meu tesouro, meu coração é teu. Tu és a fonte de alegria, sei que posso confiar em ti. Espero o dia em que tua face eu verei, tua obra em mim então se completará.
Te louvamos, Senhor. Te agradecemos porque podemos te devolver, porque temos a certeza que Tu que derrama sobre nós, Tu que provê, tudo vem de Ti. Por isso consagramos esses dízimos para que cada casa seja abençoada por Ti, Senhor, recebendo não só recursos, mas recebendo a Tua bondade, a Tua fidelidade, do Teu amor. Por isso, muito obrigado, Senhor, porque temos a certeza que diariamente ela se renova. Independente das nossas atitudes, da nossa incredulidade, muitas vezes da nossa independência, Senhor, Tu sempre é o mesmo. Por isso consagramos, Senhor, nossa vida diante de Ti, para que a Tua glória continue se manifestando entre nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Em Ti está o meu tesouro, meu coração é Teu. Tu és a fonte de alegria, sei que posso confiar em Ti. E espero o dia em que Tua face eu verei, Tua obra em mim então se completará. Aleluia, aleluia, aleluia. Vem Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Vem Jesus. Em Ti está o meu tesouro, meu coração é Teu. Tu és a fonte de alegria, sei que posso confiar em Ti. Espero o dia em que Tua face eu verei, Tua obra em mim então se completará. Sobre a morte Ele venceu, sobre o trono Jesus reinando está, sobre as nuvens voltará. Cantamos, ora vem Senhor Jesus, sobre a morte Ele venceu, sob o trono Jesus reinando está, sobre as nuvens voltará. Cantamos, ora vem Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Queria que antes que fôssemos ministrados pela palavra, a gente pudesse declarar uma verdade que eu creio que faz parte da vida de todos aqui. E aquele que
esqueceu disso, ou no caso das tristezas, às vezes esquece disso, né? O Senhor quer te lembrar hoje. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala com a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. Amém, amados? Podemos nos assentar? Aleluia. Vamos alguns avisos rapidinho. Na verdade é um aviso só. No dia 17, agendem aí. Dia 17 de setembro, teremos aqui em Santa Cruz a Marcha para Jesus. Eu quero antecipar que não teremos a presença do Bolsonaro, porque está sendo... Tudo que é Marcha para Jesus aparece o Bolsonaro, né? Não, mas não vai estar aqui, tá? Exatamente essa marcha, o tema é Venha o Reino... Venha o teu reino, é exatamente por isso, tá? É para que a gente entenda que o reino ele é de Jesus, ele não é do presidente, não é uma briga política, não é uma briga ideológica, é uma presença de Jesus na sociedade. O que muda uma cidade é Jesus, amém? E Jesus se manifesta na sua igreja. Então nós vamos fazer, o Conselho de Pastores está organizando. Já está acontecendo alguns milagres, né? Uma igreja que nunca participava, que é considerada a maior aqui da cidade, vai estar junto. E queremos fazer uma celebração, um louvor, né? E adoração, um tempo de oração, como família. Então, priorizem isso. Teremos as camisetas, já recebi as camisetas. As camisetas a um preço bem módico, R$10, irmãos, a camiseta. Tem para criança, para adulto, para tudo. Tem 3G, tem 5G+, tem 2G, tem tudo que é G que possa ter, tá? Tem M e P também, tem para as crianças também. E esse dinheiro é para pagar as despesas que a gente está tendo lá, com trio elétrico, material e tal. Então, agendem dia 17 de setembro, amém? 17 de setembro, num ano muito complicado, aonde está sendo essa polarização, né, política. Então, o nosso negócio não é política, é o nosso negócio, mesmo que
um candidato, né, ou outro candidato defenda os princípios e valores, o nosso candidato é Jesus. Amém, irmãos? Aliás, a igreja, o horário, não tem horário aí? É para sair às 2 horas. É para sair, não, vai sair às 14 horas em frente ao Parque da Oktober. Aí vamos até a praça lá da Catedral, tá? Pela principal ali. 14 horas é a concentração. Amém? Precisamos nos fazer presente como igreja, né? Com participação para entender, o povo entender que existe uma igreja, né? Na cidade. Amém, irmãos? O ideal seria, eu sempre digo, né? A igreja no avivamento que houve, o imperador era Nero, quando houve um avivamento do Espírito Santo. E quanto mais batiam, quanto mais matavam os discípulos, quanto mais perseguiam, mais a igreja crescia, porque eles amavam Jesus. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas, se nós cremos que nós temos que aparecer, né? Nos mostrar como reino. Amém? Até para nos posicionar. Independente do presidente, independente da posição, independente do quem seja, porque é Deus que coloca e Deus que retira governos. Amém? Então, e uma das coisas que eu pessoalmente coloquei se tiver, porque tem alguns irmãos de outros apóstolos, né, que querem ser candidatos a deputado, até irmãos que congregam conosco em Porto Alegre, serão candidatos, né, a deputado estadual, federal, etc. Uma das condições que não é um lugar, não é um palanque político. Lá não vai ser um lugar como nunca foi aqui. Amém, irmãos? Nunca foi aqui. Aqui já teve candidato a prefeito que ofereceu Kombi, ofereceu não sei o quê. Né? Você viu uma vez só que um ligeiro aqui entrou aqui para participar do culto e na saída estava dando folhetim, né? Na malandragem, mas aqui nunca foi palco, nunca foi lugar de pregar política. Eu tendo essa certeza, como cidadãos, nós temos que ter uma posição política, sim, temos que votar, sim, temos que ter uma participação na sociedade, sim, mas aqui não é lugar para isso. Amém, irmãos? Nem o palco lá, como lugar onde nós vamos marchar para que o reino do Senhor venha. E é o reino dele. Amém? Por mais que um candidato seja conhecido como um candidato da igreja, ele não é convertido, está em, sei lá, terceiro casamento, a irmã que está com ele, amém? Né? Diz que a irmã é uma irmã de oração, glória a Deus, continue. Mas ele não é Jesus, amém, irmãos? Jesus que vai colocar o reino, ele que vai colocar o governo. Nós, obviamente, temos que estar sensível a isso. Amém? Dito isso, podemos separar as crianças. É o Moisés e a Grazi. Que legal. Amém, irmãos? Vamos orar mais um pouquinho? Estendam as mãos para cá. Deixa eu achar o texto aqui. Amém. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos. Recebo graça vinda deles, pedindo favor do alto, favor que é imerecido, mas pela tua bondade eu clamo que ela se renove sobre mim nessa noite, para que eu continue compartilhando dentro dessa mesma graça que tu está derramando nesse encontro, Senhor. Por isso que a tua palavra seja vida na vida dos meus irmãos, assim como tem sido na minha vida. Muito obrigado por esse tempo aqui. Em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Amém, queridos. Essa semana tivemos, eu e a Mara, podia dar um retorninho para mim, Marcos, só um retorninho aqui. Tivemos eu e a Mara em Santo Ângelo, lá com Augusto e Cibele. Mando um abraço para vocês, né, mostrando saudades. Tivemos um encontro bem precioso, né, Mara, lá com eles, com as gurias. Fizemos uma noite da família, com as crianças, uma bagunça santa, com brinquedo, com louvor, foi muito legal. Estava muito precioso o encontro com eles lá.
Continuamos orando, eles continuam crendo, né, e querendo voltarem para cá. Mas enquanto o Senhor coloca eles lá, eles vão manifestando a vida do Senhor lá aonde eles estão, seja na escola, seja com os vizinhos, seja no relacionamento deles. Mas foi um tempo muito bom, eles mandam saudações amorosas para a igreja. Também, hoje de manhã, tivemos nos despedindo, participando do velório, fazendo o velório da mãe do Maurício, quem não conhece o Maurício lá de Veracruz. E quem puder mandar uma mensagem, agora ficou ele e o pai dele, né, sozinhos aí. E como corpo, como igreja, até hoje na saída me enchi de compaixão ali por ele, pelo pai dele, porque eles precisam realmente do amor de Cristo através do corpo dos irmãos, do consolo da igreja. Bem? Foi um tempo também, mesmo dolorido, né? Triste de ver uma mãe enterrando uma filha, né? Quebra a natureza, a sequência natural das coisas, mas o Senhor derramou graça lá. E hoje estamos aqui, também com grande alegria. E eu queria compartilhar com vocês o livro, o volume 2 deste autor, o mesmo autor da Senda do Calvário, é Roy Hession. Como é que se diz? Hession. Roy Hession. Queremos ver Jesus. E esse livro, às vezes eu sou meio lento para ler quando uma coisa é boa, porque eu leio e vou devorando assim, vou mastigando a leitura. E o que eu vou partilhar com vocês não está necessariamente no livro, mas algo que, através do livro, o Senhor falou comigo. Porque aqui no Queremos Ver Jesus, ele fala assim: primeiro, ver a Deus como propósito de vida. Depois, vendo a face de Cristo, vendo Jesus como um tudo que precisamos, vendo como a verdade, vendo como a porta, né? Vendo como a cruz, aí vendo como caminho, vendo como fim, como alvo, e vendo Jesus para manifestar a vida para outros. Mas hoje eu quero compartilhar algo que me tocou muito nesse livro, e na realidade não está especificamente aqui o que eu quero compartilhar com vocês, mas algo que o Senhor tem me falado, que é Jesus, a porta e o caminho. A gente sabe que Jesus, ele é a porta. Onde é que está isso? Vamos abrir lá em João capítulo 10, versículo 9. A porta e o caminho. A gente entra pela porta, mas não entra para a porta para ficar de qualquer jeito. A gente entra num caminho. E hoje eu quero compartilhar com vocês qual é esse caminho, como é o caminho, para que existe esse caminho, para quem é esse caminho, como andamos nesse caminho, e com quem e para que existe esse caminho. Amém? Então, primeiro, para entrar nesse caminho, nós precisamos passar pela porta. Então, em João capítulo 10, versículo 9, diz assim. Está aí já? Diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será? Isso. Entrará, sairá e achará pastagem. Então, o que é a porta do reino que a gente ensina? E agora no louvor estava me lembrando que eu passei por essa porta, vai fazer agora no dia 6 de novembro, 23 anos. 23 anos que eu passei por essa porta. O que é a porta do reino? Vamos fazer uma catequese aqui de quem, né, para relembrar o que nós ensinamos, aprendemos e ensinamos. O que é a porta do reino? Arrependimento, fé e batismos. Amém? Tem alguns aí que querem ir para o batismo nas próximas semanas. Então estão ministrando a porta do reino. É uma porta que nós precisamos ter uma mente bem clara, que nós nos arrependemos daquilo que a gente era, nós queremos mudar de vida, nós queremos ser transformados à imagem e semelhança daquele que nos
salvou, que nos pegou pela mão e nos levou novamente ao Pai. E aí, através do arrependimento, através do batismo nas águas, que vem através da fé, que nós cremos, nós morremos a velha criatura e nascemos uma nova criatura. Amém? Uma nova criatura. E através dessa vida nova, nós entramos nesse caminho. E esse caminho também é uma pessoa. João capítulo 14, versículo 6. Diz assim: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a... Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, assim como Ele é a porta, Ele também é o caminho. É Ele que me pegou, é Ele que me arregimentou, é Ele que me salvou, é Ele que me tocou, é Ele que me batizou com o seu Espírito Santo. Foi Ele que me introduziu neste caminho. E quando a gente entende um caminho, lá na chácara tem uma trilha. Para que existe uma trilha? Não é para olhar, é para caminhar nela, não é verdade? Para que as pessoas fazem estradas? Estava me lembrando essa semana, quando eu estava meditando aqui nessa palavra, quando a gente ia há uns 20 anos, mais de 20 anos, nós estávamos, acho que, quanto tempo está casado? 34, né? Primeira vez que a gente foi para Florianópolis, eu e a Mara, nós fomos num Fuquinha, azulzinho, numa estrada que era, uma ia e a outra vinha, daqui até lá, né? Viajávamos de madrugada, o Fuquinha firme na passagem, né? Tocava-lhe fogo naquele Fuquinha lá. E levava um tempão, irmãos, para chegar. Só que não tinha tanto carro como tinha hoje. Até, às vezes a gente acha até que leva o mesmo tempo que leva hoje, né? E uma estrada só. Começou a aumentar os carros, né? E aí a gente ia nos outros anos e o negócio começou a ficar mais apertado, levava mais tempo. O que eles fizeram? Duplicaram a estrada. Hoje tu vai numa estrada quase que direto, né? Então, por que existe um caminho? É para facilitar a minha saída e a minha chegada no destino na qual eu quero chegar. E é bom porque esse caminho que Jesus nos colocou, ele tem uma característica, né? Ele é uma pessoa. Ele não é simplesmente um lugar onde eu vou entrar e andar e caminhar. Ele é uma pessoa que vai estar comigo todo o tempo. E na qual eu me comprometi quando eu morri para mim mesmo e nasci para Ele, eu me comprometi, eu fiz uma aliança de querer ser semelhante a Ele. E a partir daí eu entrei nesse caminho com Ele, dizendo para Ele: olha, eu quero chegar até o fim contigo. Já vai fazer 23 anos, agora em novembro, desse caminho. E esse caminho, Ele me amou de tal forma que Ele não só me perdoou, mas colocou o seu amor, e aquilo foi tão impactante em nós. Esse final de semana nós estávamos aí conversando com um casal que estava visitando o Márcio e a Nath lá de Pelotas, e ele compartilhando, né, que já faz um tempo convertido, então tem uns contatos. Ele tem um contato, né, muito próximo dele, também lá em São José, lá em Santa Catarina, e que ele tem muita carga aí para ajudar, né? Esse contato chama ele de discipulador, tal. E a gente ficou muito feliz. Daí eu compartilhei, ele assim, mas ele falando com a gente, mas eu sou muito novinho na fé, eu tenho quase 2 anos. Eu disse: meu amado, nós acho que não tínhamos nem 2 meses de convertido, já cuidávamos de vida. Todo atrapalhado, eu e a Mara, todo enrolado, todo coisas para acertar, coisas para arrumar. Mas o Senhor, pela sua bondade, Deus já manifestava o seu amor por nós, e o que a gente recebia, imediatamente a gente compartilhava esse amor com outros. E as pessoas foram sendo alcançadas. Começou em Porto Alegre, depois veio aqui para Santa Cruz, e isso foi se multiplicando. Então não é o tempo que tu tem de convertido, é a disposição no coração de tu servir. E isso, quando a gente entra num ânimo, irmãos, num fogo, numa vontade tremenda, né? Aqui, era uma loucura, irmãos. Essa semana, a Mara compartilhando, sexta-feira,
A Mara foi lá fazer as unhas num salão na esquina de casa. E a Mara tem um ministério do manicure e pedicure. Ela ama ficar lá evangelizando, né? Os manicure e pedicure. É manicure e pedicure, não sei se são duas ou uma só, acho que é a mesma coisa, mas tudo bem, não entendo essas coisas. Mas é que faz mão e pé. E aí diz que, ela falando dos traumas que teve no tempo, casou com um cara que era evangélico e tal, nos traumas da vida evangélica, e a Mara falando que ela era esposa e tal, mas que perguntou qual era a igreja que a Mara ia. A Mara disse, não, lá na avenida, na Campos Sales, é onde dobra o touro lá, tal, é ali mesmo. Diz que essa moça, tem a idade do Daniel, ela veio numa tarde da criança aqui. Quando nós fechávamos a rua. Mais de uma, né? Acho que nós nem morávamos aqui. Então faz muito mais de 20 anos. Quase 20 anos. E nós fechávamos realmente a rua para fazer a tarde da criança. Nós vínhamos de Porto Alegre. E vimos de Porto Alegre a sexta à noite. Reunimos com os casais aqui, né? O Luiz e a Leoni, o Claudinho e a Denise. E ali já tinha contatos, os vizinhos já estavam se convertendo, já tinha grupo caseiro. Irmãos, não tinha desculpa, o grupo bombava. Logo a gente teve que alugar essa sede aqui, porque não cabia mais nas casas. Isso que nós tínhamos 3 casas, né? Para fazer os encontros lá. E não tinha lugar, era uma coisa de loucos. E não tinha ruim. Não bastava uma dor no dedo, uma dor na mão, uma chuva, um frio. O fogo pegava e nós vínhamos. E às vezes tinha programação em Porto Alegre, a gente fazia o que tinha que fazer aqui e se mandava a Porto Alegre, porque lá em Porto Alegre eu tinha feito um pacto dos discípulos com o meu discipulador, que eu tinha, né, de chegar de pontualidade, transparência, disponibilidade. Tem coisas que a gente tem que voltar a si, né, a falar, porque a gente vai se perdendo no caminho, né, e eu chegava lá, eu chegava firme. E segunda-feira estava trabalhando, né? E todo início de mês estava devolvendo para o Senhor com muita alegria tudo aquilo que o Senhor tinha dado. E aí eu entrei nessa porta, irmãos, e vi aquele caminho ali. Mas tu acha que o caminho era fácil? Não. Como é que é o caminho? Vamos abrir lá em Mateus 7,14. Porque quando a gente está empolgado, a gente nem olha para o caminho se ele é estreito. Olha o que diz lá. Olha o que Jesus disse para os discípulos. Jesus respondeu, eu sou o caminho. Não, é isso. Estreita é a porta. E não é estreita a porta, irmãos. É fácil a gente se arrepender, confessar os pecados, mudar de vida. Muitas vezes até é fácil, mas a vida, essa passagem da porta, essa decisão de negar a si mesmo, tomar a cruz e perder a vida, não é algo muito simples. Muitas vezes a gente até acha, mas é um preço que a gente paga. É um preço que a gente vai entrar numa nova realidade de vida, onde a palavra de Deus fala que o mundo vai nos odiar. Imagina as meninas aí que estão na escola, os rapazes que estão no trabalho. Como é que não deve ser uma vida, né, como discípulos? Daqui a pouco são excluídos das rodas, né, das pessoas. Mas ele fala assim, se estreita é a porta, e o caminho? Apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que o encontram. O que Jesus está dizendo? Vocês querem me seguir? Vocês querem me servir? Não adianta entrar numa religião. Eu vou estar com vocês. Vocês vão andar comigo. Vocês vão pagar um preço para estar comigo. Vocês vão pagar um preço para viver como eu vivo. E foi isso que Jesus fez. Quem olha o Evangelho de Marcos, Jesus andou fielmente nisso. E isso, quando tu é tomado por esse amor, no início do caminho, tu nem olha que a porta é estreita. É apertada. E nem que é estreito o caminho. Tu está empolgadaço. Mas quando tu começa a ser usado por Deus e começa a salvar vidas, e começa a cuidar de vidas, a trazer ensino para as vidas, a trazer esse andar junto, como Jesus nos ensinou, aí tu começa a entender que o início é bom, mas o andar da carruagem começa a ficar complicado. Se tu não tiver consciência que Jesus está contigo todos os dias, contigo na tua mão, cuidando de ti, Ele não só está em ti, mas Ele quer se manifestar através de ti, tu olha o caminho e pica a mula, sai fora. Por isso que não são poucos
os que se desviam desse caminho. Por quê? Porque se nós não olharmos e crermos todo dia que Ele está conosco, que Ele nos chamou para pagar um preço, negar a nós mesmos, tomar a cruz e perder a vida, esse caminho vai ser muito complicado. Naturalmente, na nossa alma, tu não consegue administrar. Tu pode enganar uns aos outros. Aliás, nos tempos de hoje, o que mais, muitas vezes, né, o que mais tem é a gente enganando, né? A gente jura que eu engano, os outros juram que são enganados, e a gente vai vivendo esse caminho aqui, meio, né? Não se manifesta em nada, não se faz nada, não se... Mas, o Senhor, eu quero animar vocês. Jesus, a gente não engana, meus irmãos. Eu não consigo enganar, porque Ele é esse caminho. Ele é o caminho. Eu posso mentir para vocês aqui, posso falar muitas coisas que não é verdade, mas Ele, se está comigo, Ele não vai deixar com que eu desonre a vida dEle no andar dessa caminhada, porque foi Ele que me chamou, é Ele que vai me salvar, é Ele que vai me levar. Amém, irmãos? Então, a gente sabe qual é o caminho. Jesus, uma pessoa, não é uma coisa, não é um ministério, não é um serviço. A gente acha assim, não, eu sou pai, eu estou no caminho porque eu sou pai. Tá bom, tu é pai, sacerdote, profeta, mas só ser pai não adianta. Sou marido, não adianta. Mas o meu ministério é oração, eu só oro. Não é o caminho a oração. A oração faz parte do pacote. A minha comunhão, eu sou um cara de comunhão, só comunhão não é o caminho. Jesus é um pacote completo, é oração, comunhão, doação, negar a si mesmo. Esse é Jesus, Ele é o caminho. Amém, queridos? Glória a Deus. Como é que Ele é? Apertado, bem apertadinho. Então, na hora de batizar, é muito bom a gente saber, né? Eu estava compartilhando, nós vamos estar ministrando também com a Maria, né? Está no próximo batismo, tem o Isaac também que quer ir para o batismo. Tem mais uns meninos da escolinha que queremos estar ministrando também. Mas eu e a Marta estavam lembrando que quando nós fomos conversar ali com o Timóteo e a Luísa, no batismo, nós pegamos pesado com eles, irmãos, apertamos o caminho, a portinha. Deixamos a porta, ficou. Se a porta era apertada, nós apertamos mais um pouquinho. Aí diz o Timóteo assim, o que tu mais gosta? Videogame. E se Jesus te pedisse o videogame, para te nunca mais jogar o videogame, tu te batizaria? Aí o Timóteo, eu ia ter que deixar o videogame. Porque assim, o que tu mais gosta? Até a Luísa ajudou, é o videogame. Aí eu disse, tu teria que largar o videogame? Daí ele disse, eu teria que largar o videogame. Aí eu perguntei para ele, mas por que tu quer se batizar? Porque eu tenho muita dificuldade na escola de ser Jesus. Mas o meu pai, né, diz assim, meu pai disse, se eu me batizar, Jesus vai me revestir e eu vou ser fortalecido para conseguir ser como Jesus. Irmãos, se tu ministra isso com os adultos, metade não estava aqui. Diz assim, olha, tu vai ter que pagar o preço, vai ter que negar a si mesmo. Porque eles vão olhar, os adultos são mais, né? Como é que eu vou dizer? Calculo mais o preço. As crianças, por isso que Jesus diz assim, o meu reino é dos pequenininhos. É simples. Né? As crianças dizem, não, vou ter que deixar, o que eu vou fazer? Eu quero Jesus, por isso eu quero me batizar. Claro que a gente não vai tirar, mas com esse coração, mostra como o caminho é apertado desde pequenininho. Mas se isso aprender desde pequenininho, quando for grande, não vai ter atrapalhação nenhuma. Não precisa tirar do mundo, porque ele vai ter, as crianças vão ter consciência, não só na sua casa, com seu pai e com a sua mãe, mas no meio do corpo, que Jesus, Ele é esse caminho, Ele está com eles todos os dias, acompanhando, guardando, cuidando, em todo o tempo. Amém, irmãos? Glória a Deus. E para que Jesus nos colocou nesse caminho? Vamos abrir Isaías, capítulo 30, versículo 21. Isaías 30, 21, diz assim: quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo, este é o caminho, andem nele. Amém? Quando a gente se atrapalhar na nossa vida, irmãos,
Ele vai dizer: olha para mim, eu sou o caminho, anda nele. Então, para que é o caminho, irmãos? Para quê? Para nós andar, não é para ficar parado. Ele não fez uma casa de repouso, e nem uma casa de retiro, mesmo que o retiro seja importante. Ele fez um caminho para nós andarmos nele. Ele não fez um lugar de acomodação, um lugar de engano, um lugar de tristeza. Ele fez um lugar para nós andarmos nele. Não é andar de qualquer jeito, é nele. Quer ver outro texto? 1 João, capítulo 2, versículo 6. Nós lemos ontem aqui com os jovens. 1 João 2, 6. Quem diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Amém? Andar como ele andou. Jesus está conosco, mas não é para nos abençoar. E nem para nós sermos pedra de tropeço para outro, e nem porque ele é bom. Mesmo ele sendo bom, ele nos chamou para sermos semelhantes a ele, para andar como ele andou, para fazer as coisas, e entenda-se, quando a gente anda como ele andou, é para fazer as coisas que ele fazia. Amém? Senão a gente vai ser um clube social religioso aqui. Ele está nos chamando para entrar no caminho, andar no caminho. Eu estou dizendo por experiência própria, 23 anos se passaram. Não é fácil, irmãos. Quando tu acha que deveria estar muito melhor, cada vez parece estar pior, só anda para trás. Parece que esse caminho a gente anda de contra-ré, parece estar sempre dando ré. A gente tem que voltar a estudar, tem que voltar a ler, tem que voltar, né? Voltar aos princípios básicos. A gente aproveitou, são 3h30 de viagem lá para Santo Ângelo. Fomos escutando uma palavra que uma amada irmã mandou para nós. E esse irmão, presbítero em outro estado, ele falava coisas que a gente aprendeu desde o início. É 16, como é que é? É 16, né? É 16, é o currículo do discípulo. 16 pontos de um discípulo e do discipulador. Como é que tem que ser o discípulo discipulador? Coisas que a gente aprendeu desde o início. Aí comecei as características do relacionamento do discípulo e do discipulador. Irmãos, é uma boa coisa aqui para voltar. Nada que a gente não saiba. Mas como no andar da caminhada, as coisas se perdem. As prioridades se perdem. As situações se perdem. A gente deixa de viver aquilo que a gente aprendeu e ensinou. E aí a gente acaba ensinando algo que não pratica. Imagina se eu vou ensinar o Márcio, vamos ler a palavra, eu não leio. Vamos estudar 5 mãos, eu não estudo. Márcio tem que dar dízimo, porque senão o devorador vai te devorar. Não. E eu não dou. Márcio, é importante nós estarmos juntos, seja individual, seja no nosso grupo caseiro. Por quê? Porque Jesus está em nós e nós precisamos manter essa comunhão, não só para ensino, mas para nós podermos orar juntos, chorar junto. Eu achei muito engraçado esse discípulo lá, né, de Pelotas. Ele, eu quero muito ir no grupo caseiro. Disse, mas tem uma espécie em extinção. Ele está clamando para ir no grupo caseiro, né? Então eu disse, mas irmão, eu disse quase, claro, como ele congrega em outra cidade, a gente tem que ter cuidado, né? Mas vem para cá, irmãos, é tudo meu sonho de consumo. Mas não dá problema, o homem está louco para ter fome e sede, para já falar. Não, e o discípulo não é no vizinho, é o de outro estado. Em outro estado. Aqui tem discípulo, às vezes eu recebo discípulo lá, diz, meu discipulador não me procura, eu estou sozinho, eu estou abandonado. O cara quer ir para Santa Catarina levar pão e água para o contato. Eu disse, meu Deus, irmãos, dá um desses da nós aqui. Vem para cá, cai aqui no nosso colo, pelo amor de Deus, por misericórdia, porque esse é o caminho que o Senhor nos chamou. E passa 23 anos, porque não vai dar problema. Discípulo assim dá um bom problema. Você não precisa estar sempre exortando os meus pecados, pega aqui, pega ali, pega ali. Não, ele entrou no caminho, andou, conheceu. E é normal, eu digo por mim, quando a gente está no caminho e tem 23 anos de vida, a gente já fica, né? Como é que se diz? Fica mais jogo de cintura. Engana mais, dá um jeitinho, né? As desculpas já são mais criativas.
Oh, imagina, eu fiz um velório hoje, eu estou muito cansado. Eu tive essa semana em Santo Ângelo, 3 horas e meia de viagem. Sabe como é que é? A estrada é ruim. Muito difícil. Tudo muito ruim. E a gente vai, dando esses desdobres. Mas quando Jesus nos chama no caminho, ele diz assim, tu anda nele, porque eu vou estar contigo todo o tempo. O que Jesus levou 3 anos e meio para ensinar para os discípulos, nós estamos há 23 e eu vejo que eu não ensinei nada. Porque o ensinar sem prática, o que gera? Nada. E esse livreto me ajudou muito, porque, não sei vocês, mas eu tenho um pecado confessado aqui, quero confessar com vocês, porque quando eu vejo assim, eu fico olhando para os outros. Aí o Espírito Santo olha para ti. Olha para ti, tu está pecando, em vez de julgar os outros, olha para ti. Tu não olha o que gerou todos esses anos de ensino. A minha palavra, a minha semente é boa. O semeador que está atrapalhado. Eu disse, tá. Em vez de achar defeito nos outros, tem que olhar para mim. Porque eu estou no caminho. E esse caminho que Jesus levou 3 anos e meio. Eu estou há 23. E aonde nós estamos chegando? Como nós estamos chegando? O que nós estamos fazendo? Amém, irmãos? Vocês me perdoem. Eu ainda cometo esses erros. Mas não quero cometer, por isso que eu confesso. Não vou cometer mais, não quero cometer mais. Para quem é esse caminho? Quem é que tem que andar nele? Vamos abrir Isaías, uma palavra profética. Isaías 35, 8 e 9. E ali haverá uma estrada, um caminho que será chamado de caminho santo. Olha só a palavra profética de Isaías. Quem não passará? Os impuros não passarão por ele. Eu quero dizer para ti o que eu digo para mim mesmo. Se eu sou impuro, o caminho que eu estou andando não é o caminho que o Senhor me chamou para andar. Eu estou enganando a mim mesmo, não estou enganando vocês. Eu que estou andando achando que eu estou no caminho certo, irmãos. Mas estou todo atrapalhado, porque os impuros não passarão por ele. Pois será somente para o povo de... O impuro faz parte do povo de Deus? Se ele não confessasse, não. Mas se ele confessar e deixar, porque Deus é luz, ele está nesse caminho de quebrantamento, de arrependimento, se humilhando. Porque todos nós temos pecados, todos nós pecamos. Quem passar por esse caminho, mesmo que seja um tolo, não se perderá. Irmãos, olha aqui, até o tolo pode se salvar, se ele seguir o caminho acima ali. Versículo 9. Ali não haverá leão, nenhum animal feroz passará por ele, nem será encontrado nele. Mas os remidos entenda-se perdoados, lavados pelo sangue, onde a dívida foi rasgada. Remido é perdoado. Os perdoados andarão por este caminho. Se tu foi perdoado, só é perdoado quem reconhece que é pecador, irmãos. Amém? Mas pecador que quer se arrepender, porque tem pecador que não quer se arrepender. Eu não tenho jeito mesmo, eu sou assim mesmo, tal. Qual é o maior exemplo que tinha na igreja, no Novo Testamento? Vamos abrir lá Atos 9:2. Nosso amado Paulo. Como é que era conhecida a igreja de Atos? A igreja do caminho. Um exemplo que foi profetizado pelo nosso amado Isaías, aconteceu no avivamento. Diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns do que eram do caminho. Ele não fala nome de igreja, ele não fala que fazia parte dos discípulos de Jesus. Não, eram os do caminho, porque aqueles que estão no caminho são semelhantes naturalmente a Jesus. E ele pedia a carta porque eram os do caminho, tanto homens como mulheres, e o levassem presos para Jerusalém. E a gente sabe que ele indo para Damasco, Jesus pegou ele.
pegou ele, que fez ele transformar a vida, e aí ele passou por essa porta que foi estreita. E se tem uma pessoa que sabe que o caminho é apertado, esse alguém é Paulo. Só vê desgraça na vida de Paulo. É prisão, é chicotada, é pedrada, é desonra, é viagem, é paulada. Mas ele, quando a gente conhece esse caminho, quando a gente conhece Jesus, a gente não olha para a circunstância, não vira um geme-geme, não vira um murmurador, um reclamador, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém pensa em mim, ninguém. Não. Eu olho para o meu Redentor vive. E aí tu deixa de ser um engano, assim, um trapaceiro espiritual. Eu digo assim por mim, porque na igreja de Atos, eles eram perseguidos, irmãos. E quando alguém enganava, teve um que quis enganar com dízimo, né? Nem foi dízimo. Puf, caiu duro. Vocês imaginem se é um avivamento nos dias de hoje, irmãos. Eu tenho temor até de mim. Há pouco eu estou falando uma coisa, caiu duro aqui. Eu disse, Senhor, me perdoa meus pecados. O meu pecado, aquilo que é, literalmente eu sei que eu tenho na minha mente, renova a minha mente. Porque na igreja de Atos, vocês observem quando havia um enchimento do Espírito Santo. Quem leu já todo o livro de Atos? Parabéns. Vocês vêem algum ensino de marido com mulher na igreja de Atos? De pai com os filhos? Vocês já viram? Vocês viram algum ensino de dízimo na igreja de Atos? Como é que deve se comportar? Vocês viram sim se era proibido as crianças ir para a escola? Ou se não era bom, se era ruim? As crianças morriam. Mulheres e homens eram presos. Vocês veem algum ensino específico para isso? Na igreja de Atos, irmãos? Não, não tem. Por quê? Qual é a característica? Eles estavam juntos e tinham tudo em comum. No capítulo 8 de Atos, fala que houve uma grande perseguição na igreja dos do caminho, a igreja do caminho. Todos foram dispersos, com exceção dos apóstolos, diz lá, capítulo 8, versículo 1. O que aconteceu nos lugares onde eles eram dispersos? Um grande avivamento. Judeia, Antioquia. E aí os apóstolos, para testificar se aquilo ali realmente era. Se hoje a gente for perseguido, irmãos, nem precisa ser perseguido, a gente fica dentro de casa mesmo, não tem problema nenhum. Porque eles criam, eles obedeciam. O que era ensinado, eles praticavam. O que nos falta hoje? Por que a gente sempre, né, administra os pepinos, os problemas? Por quê? Porque muitas vezes nós deixamos de fazer e obedecer nas coisas mais simples do que Jesus mandou nós fazermos. Por que nós entramos nessa porta? Por que nós fizemos parte desse reino? Por que nós estamos nesse caminho? Para quê? Será que na marcha para Jesus seremos uma igreja chamada a Igreja do Caminho? Por quê? Qual é a igreja do caminho, irmãos? É uma igreja semelhante a Jesus, que faz as coisas que Jesus fazia, que obedece aquilo que Ele mandou fazer, que não vive com problemas emocionais, espirituais, físicos. Não, é uma igreja que, mesmo perseguida, é uma igreja avivada, mas tinha uma característica. Eles estavam juntos, tinham tudo em comum. Eles reuniam no templo e de casa em casa. Não havia necessidade nenhuma entre as pessoas. Nada. Não havia engodo. Naquela época não havia Pix para fazer depósito. Eles estavam juntos. Se não tinha, eles davam a casa, davam comida, distribuíam os seus bens para aqueles que precisavam, tinham necessidade. O que havia? Abundante graça em todos. Abundante graça. Hoje temos lugar para semear, né? A tarde da criança. 75 crianças estavam aqui, que coisa de louco, né, irmãos? Domingo passado, 75 crianças aqui. Olha que terra boa para semear. Né? Semeando. Foi tão linda a história da Ali, né? Contando, até eu me emocionei. Até eu não, eu me emociono. Até eu não, eu sou o primeiro a emocionar, né?
Até parece uma novidade, eu me emocionando. Mas, tão precioso, irmãos. Eu quase cheguei, levantei, ele estava ali atrás, com a neta. Aí ela foi até a porta, ali até a cruz. E Jesus ficou pendurado na cruz. Eu fiquei naquela expectativa, tira esse Jesus da cruz, vamos ressuscitar ele. Logo de uma vez, não dá para passar para frente esse capítulo aí. E as crianças aqui, assim, tudo olhando, irmão, um silêncio, 75 crianças vindo de tudo que é lugar aí, né? Um silêncio. Estamos aí na escolinha, né? Orando antes dos treinos ali, pelo menos no sábado. Estamos aí, né? Daqui a pouco o Senhor vai dar fruto essa semeadura. Amém? Quem vai cuidar dessa gurizada, irmãos? Está animado aí? Olha para o irmão do lado aí, ver se ele está animado para cuidar dessa gurizada aí. Tem uns que até enfiaram para baixo da cadeira, eu acho. Quem vai cuidar? Quem vai ensinar a guardar esses meninos, a guardar todas as coisas que vos tem ordenado, como Jesus fez? Quem vai fazer um grupo caseiro com esses guri? Quem vai reunir esses meninos semanalmente para ensinar eles? E esses meninos não dá para dar desculpa. São meninos que não têm, a grande maioria não tem pai, não tem paternidade. Estou dizendo os meninos, também tem meninas, né? Estou dizendo escolinha porque grande parte são meninos. O desdobre não cabe ali. Será que a gente está nesse caminho? A igreja de Atos era assim, irmãos. A igreja do caminho tem essa característica de fazer o que Jesus fazia, andando em toda parte, fazendo bem. E aí os sinais vão acompanhar. E como é que nós andamos nesse caminho? Se eu perguntar para vocês, assim, só para recapitular, esse cara que botou 16 mensagens, 16 pontos, ele repetia os 16, até eu no final da viagem estava quase decorando os 16. Mas 16 é bastante ponto, né? Mas para a gente decorar aí. Mas se a porta é Jesus, né? O caminho é Jesus, como é que é esse caminho? Estão lembrados? Os 3 cavaleiros do Apocalipse. É apertado, né? Para quê que temos esse caminho? Para andar nele. Amém? E para quem? Para os remidos, os perdoados, aqueles que sabem que são pecadores e precisam confessar seus pecados e andar livre do jugo do pecado. E como é que nós andamos nesse caminho? Vamos abrir 1 João capítulo 1, versículo 7. Como é que nós andamos? Também lemos ontem aqui nos jovens. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão com quem? Com os mesmos do caminho. Mas qual é a característica? Como é que a gente anda nesse caminho? Na luz, irmãos. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O problema do caminho não é o pecador, irmãos. É a luz. Porque se nós, na sequência, se nós andamos em trevas, nós somos, e não confessamos, e achamos que estamos com Jesus, nós somos mentirosos. Então, como é que nós andamos? Luz. É a característica de como andamos. Olha, esse caminho é um caminho de refletores enormes, luminosos. Não tem escuridão nele. É luz, muita luz. Amém? Arrependido e quebrantado. Esse é a vestimenta que nós andamos neste caminho. E com quem nós andamos esse caminho? Eu já respondi isso, né? Vamos abrir 1 João, capítulo 3, versículo 16. E eu já vou acabando aqui. Não, tem mais um ainda. Tem o para que eu ando nesse caminho. Vamos ler juntos? Nisto, se nós passamos pela porta por Jesus e estamos no caminho com Ele, Ele é esse caminho, Ele fez isso. Ele deu a sua vida por nós. Está disposto a dar a tua vida pelo teu irmão? Pergunta para o irmão do lado aí.
É ruim, hein? Né? Vale a pena? Olha para o irmão, vale a pena dar a minha vida por ti? Pergunta para ele. Vale a pena? Mas é a palavra, irmãos. É a palavra. Eu me deixar gastar uns pelos outros. Isso não é papel de pastor ou discipulador, é papel daqueles que querem ser semelhantes a Ele. E aqui eu finalizo. Para que nós estamos nesse caminho, irmãos? E aqui a gente... por quê? Qual é a finalidade de nós andarmos nesse caminho de Jesus? Vamos abrir 1 João capítulo 3, versículos 1 a 6. Para quê? Eu li esse texto no início do encontro. 1 João capítulo 3, versículos 1 a 6 diz assim: Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido a ponto de sermos chamados filhos de Deus. De fato, somos filhos de Deus. Por esta razão o mundo não nos conhece, como não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. E essa é a finalidade na qual nós estamos. Não estamos numa igreja para ser abençoados, nós estamos na igreja para ser semelhantes a Jesus, para sermos como Ele é, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Quer ver Jesus? Faz as coisas que Ele fazia, obedece o que Ele te manda. E aí segue. E todo o que tem essa esperança, nele purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os pecados do mundo, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Então, qual é a característica, irmão? É não viver em pecado. Eu preciso me arrepender, me quebrantar, mudar minha mente, reconhecer que eu tenho essa dificuldade. Para quê? Porque só assim eu vou alcançar o meu alvo. Sabe quem é o alvo? Jesus também. Vamos abrir lá em Hebreus capítulo 12, 1 a 3. E eu encerro com isso. Porque esse é o nosso alvo, a finalidade, propósito eterno de Deus. Ele me chamou para essa família, me botou nesse caminho, para que o Senhor seja glorificado através da vida dele em mim, obedecendo aquilo que ele me mandou. E no capítulo 12 de Hebreus, versículos de 1 a 3 diz assim, e eu quero encerrar com esse texto e com Filipenses 3, 13 a 16. Hebreus diz assim: portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós. E corramos. Aqui ele diz que não é nem para te caminhar, andar nele. Aqui diz para te correr essa carreira que foi proposta. Né? Olha as pessoas mais velhas, a minha sogra amada, né, a dona de Olinda. Imagina a dona de Olinda tem que correr essa carreira, dona Olinda. Não é para só caminhar e andar. Corre firme. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Fazendo o que, irmãos? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual tem, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz por minha causa, por tua causa, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus, aonde ele diz no livro de Efésios, que estamos assentados com ele. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que nós, não nos cansemos e nem desanimemos. Está desanimado, meu irmão? Está cansado? Estou dizendo que às vezes eu estou cansado. Eu volto a dizer para vocês, essa palavra me pegou, porque tem vezes que a gente está cansado. Tem situações que a gente está cansado. Né? A gente trata a mesma coisa, tem a mesma situação, a mesma... Repete. E nunca dá fruto. Né? Então a gente vai acomodando e levando de barriga as coisas, mas o Senhor não quer isso da gente. Ele quer que a gente se anime, porque
Ele mesmo na cruz, ele foi com alegria. Amém? Por isso que nós estamos nele. Por isso que ele está em nós. Por isso que ele nos pega pela mão nessa noite e diz: eu estou contigo. Se tu te desviar para a direita ou para a esquerda, firma no caminho que eu estou contigo. Anda comigo. Te endireita. Filipenses 3, e aí eu acabo mesmo. Promessa. Último versículo. 3, 13 a 16. Aleluia. Irmãos, olha a carta de Paulo para nós nessa noite aqui. Irmãos, quanto a mim, Paulo, não julgo havê-lo alcançado. Se Paulo não julgava até porque Paulo entrou nesse caminho para levar Paulo, só levou bronca. Se Paulo fosse apóstolo aqui, irmãos, eu acho que estaria só ele. Porque era um sofrimento só. Perseguição e perseguição, perseguição. Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que... Aqui o Espírito Santo falou comigo. Não adianta eu me lembrar do grupo caseiro, que era uma bênção, tarde da criança, a igreja que estava sempre cheia, lotada. Oh, que bênção, gente que era curada, perna que aumentava, sinais que prodígio que aumentavam, os grupos caseiros, era uma loucura, discípulo procurando, sempre pedindo ajuda, e vamos junto, a gente andava para cima e para baixo. Passou, esse tempo passou, o Senhor ministrou comigo, olha para frente, avança para os que estão diante de mim, prossegue para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Qual é os princípios que nós aprendemos? Qual é a doutrina dos apóstolos? Ser discípulo que quer ser semelhante a Jesus. Característica do discípulo: obediência à palavra. Viver em comunhão uns com os outros. Através de vínculos bem ajustados, através do discipulado, uns para com os outros. Só isso? Não. Ensinando a guardar todas as coisas que temos aprendido. Para que cumpramos com o mandamento, com uma ordem de Jesus, que não é só de ensinar a guardar, mas também de ordenar todas as coisas que nos têm sido ensinado. Ligados uns aos outros, seja no 1 a 1, seja no grupo caseiro, seja no culto, seja no corpo de Cristo como igreja. Assim como eu ensino, eu tenho que praticar. Assim como eu peço para os outros, eu tenho que também ser. É simples assim. Amém? Não vou dizer para alguém, visita o teu discípulo, e eu não visito. Vai lá na visita, vai cuidar do teu discípulo, e não cuida. Não tem como. Amém? Até para os mais velhos aí, né? Tem gente que está anos aí. Tem problema? Resolve. Tem pepino? Resolve. Para isso tem o grupo caseiro, para isso tem a nossa igreja na casa. Seja nós lá, nós fizemos de 15 em 15, né, com os casais, a Mara faz outros 15 em 15, mas tem vários grupos, alguns grupos, não é vários, infelizmente são poucos, mas alguns grupos que se reúnem toda semana. Glória a Deus. Né? O Senhor é muito bom. Mas é isso que a gente aprendeu. Se nós não praticarmos, não tem jeito. Amém? Vamos ficar empacados. Não tem nem como correr, estamos cansados e sobrecarregados. Mas Jesus nessa noite quer dizer assim, olha, está cansado? Fica tranquilo. Vinde a mim, que sou manso e humilde, e eu vou te trazer descanso. Amém, queridos? Por isso eu queria encerrar, não só orando, mas pedir para o Marcos vir aí, para a gente de novo, nós ministrarmos aquele cântico, orar aquele cântico, eu quero te seguir, eu quero te servir, Senhor. Porque quando nós declaramos isso, irmãos, o Senhor está aqui, Ele escuta, amém? E quero profetizar, porque quando nós estávamos lembrando, eu e a Mara na viagem, profetizar, nós estamos no trabalho nós temos 1, 2, 3, 4 escolas que a gente está trabalhando. 4 escolas. Profetizar que vai nascer nessas escolas um Wellington, né? Que foi salvo numa escola. Né? Foi salvo num grupo de oração, no recreio. Imagina. E hoje, através do Wellington,
num recreio, numa escola, terrível, irmãos, estadual, escola estadual, só terrível lá. Veio o Hélito da mãe dele aí, né? Terrível, vamos tirar. Muita gente, muito homem querendo ser mulher, mulher querendo ser homem, mas é terrível, muito terrível. Mas o nome que está acima de todo nome, se salva um, tem no coração de salvar muitos, mas ele precisa de alguém. Como é que vamos fazer? Por isso eu quero te convidar para ficar de pé e ora esse cântico, irmãos. Ora esse cântico. Nós temos a oportunidade, privilégio e a chance de termos muitos Wellingtons aqui, né? Eu quero dizer Jesus na vida do Wellington, tá, irmãos? Mas o Wellington é uma benção, irmãos. É uma benção. Amém? Vocês creem nisso? Né? E não fique empacado, sempre rodopiando no mesmo buraco, sempre enrolado nas trevas, no pecado, numa desgraça. Não, anda. Passa na porta, te arrepende, muda. Mas declara isso nessa noite. Amém? Oramos. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos a que não seja debilidade, não seja nenhuma situação que venha atrapalhar a Tua palavra que Tu queres falar conosco. Ajuda-nos a olhar para Ti firmemente e nos arrependermos, entendermos que foi Tu que nos resgatou das trevas, foi Tu que nos chamou, nós aceitamos o Teu pedido, mas Tu nos chamou para vivermos contigo todos os dias e não ficarmos parados, sobrecarregados em cima das nossas debilidades emocionais, planos e alvos terrenos e terrestres aqui desse mundo. Muito pelo contrário, Senhor, Tu nos chamou para vivermos em Ti, dentro do Teu propósito. Por isso, ajuda-nos, Senhor, nessa noite. Ajuda-nos a sondar o coração, a mente, a ver se há algum caminho mal em nós, na vida de cada um, assim como Tu tem mostrado na minha vida. Quantas coisas que, depois de tanto tempo, Senhor, vai se enraizando e é tão difícil de mudar. Por isso, livra-nos, Senhor, dessa religiosidade, livra-nos desse engano, das mentiras, do sofisma de achar que vivemos uma verdade, mas não é. Para podermos realmente sermos canal de graça e manifestação da Tua vida, seja na nossa casa, na nossa família, com os nossos amigos, no meio que convivemos. Temos aqui adolescentes, temos jovens, temos pessoas mais velhas. Ajuda-nos, Senhor. Cada dia parece que piora, os dias são cada vez mais maus, oprimindo, abatendo, debilitando o Teu povo. Mas traz um renovo na nossa mente nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Multiplica a Tua graça derramada sobre nós aqui, para que seja no convívio com nossos irmãos, na igreja, nas casas, no discipulado, aonde for, possamos compartilhar isso. Ajuda-nos a Te colocar no devido lugar de prioridade, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a cair em si, a não mentirmos para nós mesmos, achando que estamos vivendo contigo, se estamos tão longe de fazer aquilo que Tu nos mandou fazer. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa a mim, perdoa a Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Cantamos juntos, irmãos? Oramos juntos? Tá ligado aí? Eu quero Te seguir, eu quero Te servir, Senhor, fazer Tua vontade. Oramos isso, irmãos? Eu quero Te amar, eu quero Te adorar, Senhor, dedicar minha vida para que Tu
recebas glória, glória, glória ao teu nome. Sim, Jesus. Glória, glória, glória ao teu nome. Eu quero te seguir, eu quero te servir, Senhor, como teu discípulo. Eu quero te amar, eu quero te adorar, Senhor, refletir tua glória, para que todos vejam glória, glória, glória ao teu nome. Glória, glória, glória ao teu nome. Declarando isso, Senhor, nós queremos pedir que Tu nos ajude, que Tu nos ampare, Tu nos renove a nossa mente, Senhor, com Teu Espírito Santo. Ajuda-nos. Aqui tem pais, tem sacerdotes, tem profetas, tem irmãos, tem irmãs, tem pessoas mais velhas. Senhor, renova a nossa mente para obedecer a Tua palavra, para seguirmos aquilo na qual Tu tem nos ensinado a fazer. É no Teu nome que oramos, é no Teu nome que cremos, crendo que em Ti Tu fará infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, porque é o Teu poder que opera em nós. Muito obrigado, Jesus, por esse tempo com meus irmãos aqui. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Tenham todos uma semana abençoada e não larguem o caminho. Amém? E ajudem aqueles que vocês estiverem observando que o caminho está meio tortuoso, tragam ele para dentro de novo. Amém? Aleluia.